Olá, eu sou Ricardo Torido e estou aqui com o Eduardo Vidal. E como apresentamos anteriormente, vamos começar a lançar uma série de vídeos sobre assuntos relacionados a negócios internacionais, comércio exterior e relações internacionais. Se tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, por favor comente aqui embaixo ou nos mande por inbox. Hoje vamos falar sobre o plano de reforma da OMC, que foi apresentado por Robert Lighthizer no dia 21 de agosto de 2020. Lighthizer é o atual representante comercial dos Estados Unidos na gestão Donald Trump. Desde o início da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a gente tem percebido críticas pesadas de Donald Trump contra a OMC, sobretudo no que diz respeito ao tratamento especial diferenciado concedido aos países em desenvolvimento e também ao fato de que as regras da OMC não são aplicáveis na China devido ao seu alto controle estatal. Então, depois de vários pronunciamentos e uma OMC praticamente inoperante, os Estados Unidos finalmente apresentaram um roteiro para o plano de reforma da organização. Esse roteiro foca em 5 pontos. São eles: tarifas, acordos bilaterais de comércio, tratamento especial diferenciado nos acordos, regras, mecanismo de solução de disputas. Eduardo, o que você acha desse primeiro ponto? Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Bom, no primeiro ponto, em que ele trata de tarifas, ele está dizendo basicamente que os membros da OMC precisam concordar em tarifas de importação aplicáveis a todos. Ou seja, todos os países deveriam adotar aí tarifas iguais para proporcionar, na visão dele, um comércio mais justo, havendo aí exceções apenas para alguns casos específicos. E aí ele sugere que um bom começo para fazer isso seria ter como base a tarifa adotada pelos países ricos. Mas isso preocupa, lógico, a indústria local dos países não desenvolvidos, justamente porque eles ganhariam uma concorrência instantânea e muito forte. Para vocês terem uma ideia, a tarifa de importação média dos Estados Unidos em 2019 foi de 3,4%. Na União Europeia, 5,2%. Enquanto isso, na Índia foi 17,1%, na Coreia 13,7%, no Brasil 13,4% e na China 9,8%. Então, existe uma disparidade muito grande. Essa proposta, na verdade, nada mais é que um aviso dos Estados Unidos de que, se outros países não abaixarem as tarifas, os Estados Unidos vão aumentar a deles. E, como você bem colocou, essas propostas vão de encontro com a guerra comercial que ainda está acontecendo entre Estados Unidos e China. No segundo ponto, ele foca no fim de acordos bilaterais ou regionais de comércio. Porém, o próprio governo Donald Trump sempre se manifestou preferencial aos acordos bilaterais. O que você acha disso? Eu achei meio estranho essas colocações. Exatamente. No início do governo, Trump deu a entender assim, de forma bem clara que os acordos bilaterais eram mais vantajosos que os multilaterais. Tanto que lá no início do mandato dele, ele retirou os Estados Unidos do TPP. E dessa vez o plano de reforma propõe que os acordos bilaterais ou regionais acabem, exceto aqueles que buscam reforçar a integração regional. Então, para ele, o Mercosul ou o NAFTA, ou a gente falar de um APEC, ASEAN, eles fazem sentido porque são regionais e o propósito é trazer uma integração regional maior. Mas, por outro lado, o Mercosul, União Europeia, ou o próprio Estados Unidos com o Japão, assim, não faria sentido. O irônico é que os Estados Unidos estão negociando acordos bilaterais com o Japão, com a Coreia do Sul, com o Reino Unido, com o Quênia. Então, são acordos, não são regionais, mas continuam sendo bilaterais. A tentativa em cima desse ponto, na verdade, é uma tentativa de evitar que outros acordos que não envolvam os Estados Unidos ocorram. Imagina esse acordo Mercosul e União Europeia. Nós estamos batalhando por eles há tanto tempo e ser dissolvido, se for o caso, né? É bem complicado. Vamos ver como é que vai ser esse apontamento perante os outros países. No terceiro ponto, ele foca no tratamento especial diferenciado da OMC. Nem todo mundo sabe muito bem o que é esse tratamento especial diferenciado. Explica um pouquinho para nós, Du. O tratamento especial diferenciado é um tratamento concedido a países em desenvolvimento na OMC. Esse tratamento vai garantir, basicamente, prazos e concessões mais flexíveis para que os países em desenvolvimento
adotem acordos ou medidas implementadas pela OMC. No nosso curso sobre organizações internacionais, a gente discorre mais sobre esse tema e explica ele mais a fundo. O fato é que na OMC a China é um país em desenvolvimento. A Índia também é, por exemplo. E o argumento dos Estados Unidos é que esses países não devem ter condições especiais para nada. Para os Estados Unidos, é claro que a China não é mais um país em desenvolvimento. O que deve acontecer, então, na visão desse plano, é um tratamento igualitário para todos os países. E essa mudança vai ferir um dos princípios, um dos 5 princípios da ONU, que é justamente o de tratamento especial e diferenciado, e com certeza vai causar muito confronto interno. Isso é problemático, né? Vamos ver como é que vai ser disposto isso, né? No quarto ponto, ele propõe novas regras para acabar com as distorções econômicas que decorrem do capitalismo de Estado da China. Você concorda que esse ponto é o que mais gera discussão dentro de todo esse plano de reformulação? Esse é um dos pontos mais criticados por Trump em relação à China. Desde lá do início da campanha de Trump, ele fala muito disso, do tipo de economia da China, da intervenção estatal, enfim. Trump está alegando, e aí, no caso, o plano apresentado pelo Lighthizer sugere, né, que a China tem uma intervenção estatal muito grande e que a economia da China não é uma economia de mercado. Recentemente, até o Brasil, junto com os Estados Unidos, apresentou um plano em relação à economia de mercado, mas a ideia é que a OMC não consegue aplicar suas regras dentro da China, justamente porque a intervenção estatal lá é muito grande. A economia de mercado, basicamente, a grosso modo, é um modelo que o Estado intervém pouco na economia e ele dá mais liberdade para os agentes privados atuarem, o que não acontece muito bem na China. Na China existem muitos subsídios concedidos pelo governo que deixam os produtos chineses mais competitivos. Em uma situação de economia de mercado, esses subsídios poderiam ser encarados como ilegais. A própria China já reagiu a essa opção, essa pauta relativa à economia de mercado e diz que essa não é uma discussão para âmbito de OMC. A China está deixando claro, como já deixou algum tempo atrás, que na minha política, quem cuida sou eu, ninguém se intromete. Então, concordo que esse é o ponto mais delicado e que pode gerar mais discussões, pelo menos paralelas, sim. Vamos ver como é que vai ser, né? No quinto e último ponto, eles querem desmontar o atual mecanismo de solução de controvérsia do OMC e criar uma espécie de arbitragem comercial. O que seria isso? Isso seria bem visto pelos países membros? Como é que seria a reação? Porque é bem complicado, né? Porque são maneiras diferentes de resolver litígio. Exatamente. Hoje, dentro da OMC, existe já um mecanismo pronto para resolver litígio. Então, se um país acha que o outro está cometendo alguma prática ilegal no comércio internacional, ele vai reunir provas, chegar no OMC, vai apresentar essa prova para tentar resolver isso. E, atualmente, isso é dividido em 3 etapas. Necessariamente 2, se precisar, a terceira etapa. A primeira é a consulta, depois tem o painel, depois tem o órgão de solução de controvérsias. Na consulta, basicamente, um país avisa o outro e avisa a OMC. Olha, tem esse problema. Se não houver um acordo inicial, o processo vai para um painel, que é como se fosse a primeira instância. E nesse painel, né, pode levar até 6 meses para se chegar a um veredito, a uma decisão. E depois disso ainda, o país que perdeu, ele pode entrar com um tipo de recurso junto ao órgão de apelação. E o ultimato pode demorar aí mais 2 ou 3 meses. Então, um processo que, no final das contas, pode demorar aí quase 1 ano. O que os Estados Unidos estão sugerindo é uma espécie de arbitragem comercial. E aí um tribunal ad hoc resolveria as disputas rapidamente. A ideia também é que essas decisões aplicadas não criem jurisprudência. Então, resolve aquele caso e isso não funciona como pretexto para outros casos. Então, em termos de tempo, os Estados Unidos podem até ter razão, um processo hoje pode demorar 1 ano, até mais, mas, ao mesmo tempo que ele reduz tempo também, ele pode
tirar também o tempo necessário para que se faça uma análise da forma como deve ser feita. Então, existe uma certa dificuldade de entender em relação ao tempo que deve ser reduzido, sim, mas a análise também não pode ser tão reduzida a ponto de ser ineficiente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver como é que vai ser, os países vão agir, como é que essa reforma vai ser. Ainda mais que também temos eleições dos Estados Unidos agora em novembro, e vamos ver se acaso o Donald Trump não ganhe e o Joe Biden ganhe, vamos ver se ele vai continuar querendo seguir com esse plano. Por mais que o Robert Lighthizer falou que esse roteiro é inegável, que ele não vai conseguir, não vai querer sair se acaso ganhe, né, o Joe Biden, mas vamos ver como vai ser as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado a todos. Exatamente. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Siga a Verse no YouTube e em todas as redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.